Estamos de volta com o Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, começamos a conversar sobre o Festival Poeterê, esse evento que acontece no dia 25 de novembro, no Centro Cultural FESO ProArte, e recebemos o Dr. Jorge Bragança, que é o presidente do Conselho do Centro Cultural, e também a homenageada do ano, a historiadora Mary Del Priore. E agora vamos conversar com Ronaldo Florentino, que é dramaturgo, historiador e músico, não é isso? O teatro foi abaixo, que tremenda confusão. Coitadinho do Vieira, pobrezinho do Frazão. Apanharam ambos eles um tremendo trambolhão. O teatro foi abaixo, que terrível confusão. O teatro foi abaixo, que terrível confusão. O teatro foi abaixo, que terrível confusão. Coitadinho do Vieira, pobrezinho do Frazão. Apanharam ambos eles um tremendo trambolhão. O teatro foi abaixo, que terrível confusão. O teatro foi abaixo, que terrível confusão. O teatro foi abaixo, que terrível confusão. Aê, muito bom, né? Chegou chegando já. Né? Então, Ronaldo, mais um ano, né? Mais um ano aí assinando junto com toda a equipe, né? A direção artística do Festival Poeterê. Como é que tem sido essa experiência? Desde 2000, né? O primeiro festival. Tem sido uma experiência muito boa para mim. Fazer contato com artistas iniciantes e artistas consagrados também. Alguns que eu já conhecia, mas alguns eu conheci no festival, né? E o Ferreira Goulart, um poeta que eu conheci aqui no festival. E é muito interessante essa mixagem, essa mescla, né, de atores, músicos, pintores, escritores, poetas jovens com os mais consagrados. É muito interessante porque os que estão começando nesse contato direto recebem um incentivo muito grande. Isso que a gente percebe quando termina o festival, a gente vai conversar com os jovens atores, músicos, né? A experiência que eles tiveram de fazer contato com os que já estão lá na calçada da fama, né? Sem contar, né, então, essa interação, né, essa coisa de você estar no mesmo palco, por exemplo, que uma Tânia Alves, que vai estar no Festival Poeterê esse ano, um ator o Sérgio Lorosa. Exatamente. Teve um ator nos primeiros festivais que falou, mas Ronaldo, estou nervoso. Eu falei, por quê? Eu estava fazendo a direção de cena. Pô, o Carlos Vereza vai subir no palco, como é que eu vou subir antes? Entendeu? Então tem essa coisa, né? O Tonico Pereira também veio várias vezes. Várias vezes, Então é muito interessante isso aí. Agora, o que, na sua opinião, faz o Festival Poeterê tão especial? O que faz esse festival diferente de outros festivais de arte e literatura que tem por aí espalhados pelo Brasil? Bom, em primeiro lugar, é uma iniciativa que não é muito comum também, né? A gente já até, não sei se você lembra, a gente tentou levar o Poeterê com a outra marca para Campinas. Uma produtora de lá se interessou, mas eles não conseguiram patrocínio lá. Isso aí já mostra como é que é a situação, né? Ela não conseguiu patrocínio, porque poesia, né, parece uma coisa assim que morreu, né? Um tipo de manifestação cultural morta, né? Porque você não vê as pessoas mais fazendo poesia, se apresentando em recitais de poema. E no festival, de uma maneira muito sutil, nos primeiros festivais, né, que a gente teatralizava as poesias, a gente começou a chamar atenção para um público de adolescentes que escrevia, mas não tinha coragem de mostrar, né? Tirando os poetas da gaveta, né? Tirando os poetas da gaveta. Eu acho que esse foi o principal mérito do Poeterê, né? Se acontecesse em todas as cidades do Brasil, a gente teria aí uma quantidade de poetas e, quem sabe, letristas, parceiros de músicas aí, de uma nova geração que está aí escondida, né?
É porque muita gente também escreve poesia e não tem coragem de se apresentar, não tem coragem de ler. Não tem o local, não tem o espaço, inclusive. Né? Não tem o canal para apresentar. Né? Porque qual é a emissora de televisão, qual é a rádio FM que tem um programa assim, de recital de poema, de apresentar um poeta, fazer uma entrevista? Não existe isso. A nossa cultura está muito plastificada, né? Pasteurizada. Então, a poesia ela tem um poder muito grande, né? Um enorme poder. Eu estava conversando, inclusive, com a Mary, aqui, que o primeiro livro de história que eu li, ele história é uma coisa meio indigesta para quem não tem o primeiro contato, né? O primeiro livro de história que eu li, História da Riqueza do Homem, Leo Huberman, americano, ele apresenta a história na forma de um poema, um romance. Então fica muito mais fácil, né? E logicamente que o romance tem tudo a ver com a poesia também. Eu acho que se o ensino da história, conforme a Mary falou, fosse apresentado de uma forma mais coloquial, mais artística, né? Mais sensível, as pessoas não teriam esse medo que elas têm da história, né? Essa falta de vontade de conhecer a história. É verdade. E também tem esse lado da interatividade, né? Quando você fala da poesia, mas não é só a poesia que está na música, que está na dança, que está no teatro. Lógico. Inclusive, o ano passado, eu recebi 4 livros de poetas aqui, em Poeteria. Eu musiquei, tenho mais ou menos 14 músicas que eu fiz para poemas específicos. Eles escreveram como poema, não sabiam que podia ser musicado, né? E tem tudo a ver. Você pega um poema, às vezes é muito difícil você colocar a música. Aí você faz uma adaptação, ou as músicas que eu fiz para as letras do Túnico Pereira, para os poemas dele, elas originalmente eram pensamentos e poemas, poesias. Aí você vai e trabalha para fazer as letras. E a poesia na música, a gente chama de letra, mas na verdade é um poema, né, com aquelas rimas todas. E no teatro também você tem a poesia. Esse Mambembe, o espetáculo Mambembe do Arthur Azevedo, poesia esse espetáculo é um dos pontos fortes do festival, uma produção do próprio Centro Cultural FES ProArte, direção do professor Ayrton Rebelo, e você fez toda a trilha sonora, inclusive essa música que você tocou nossa chegança hoje no programa faz parte da peça. O teatro foi abaixo porque realmente acontece isso no espetáculo, né? Na história do Arthur Azevedo. O Arthur Azevedo já colocou todas as letras. A partitura original se perdeu. Tem até o nome do compositor, mas se perderam. Eu acho que eles não escreveram partitura na época. Então a minha tarefa foi musicar originalmente, né? São músicas inéditas. Que é uma peça ambientada há muito tempo, Muito tempo, 1910. Então, quando estudei música, eu estudei esses ritmos, mas eu já estava meio esquecido. Então eu fiz novamente uma pesquisa dos ritmos de época. Lundu, machixe, polca brasileira, tango brasileiro, Scott, que depois deu origem ao shot, né? O frevinho A4, que é um frevo diferente do frevo de Recife, e mais valsa brasileira, né? Que a gente tinha o Patap Silva como maior representante da valsa antiga. E aí eu fui compor em cima da pesquisa do ritmo, né? Então foi um trabalho muito interessante, deu muito trabalho. Eu comecei, na verdade, a pensar no festival em julho. Em julho eu já comecei a compor as músicas, que era muita coisa. Eu estava fazendo a trilha de um outro espetáculo em São Paulo, mas foi muito gratificante. E as músicas estão aí. Eu fiz 15, mas nós vamos usar só 8, porque realmente senão o espetáculo ia ficar muito longo. E as letras, você estava falando da poesia enquanto música, né? Quando o Arthur Azevedo, qualquer autor escreve, o Brecht, o Arthur Azevedo, eles escrevem. Então, aquilo que seria dito pelo personagem é colocado na forma de poema ou letra. O Kurt Weill já pensava na letra mesmo. O Brecht já fazia em forma de letra para o Kurt Weill, para musicar. O Arthur Azevedo é mais poema mesmo, é na forma de poema. E tem horas que é diálogo, então eu tive que musicar diálogos. Assume a forma de opereta. É extremamente complicado. Tem 2 músicas que são operetas e eles estão levando bem para a turma. É um desafio também muito grande isso para o ator, né? Porque geralmente
assim, o Brasil não tem muito ainda essa escola completa. Não tem. Né? A formação do ator, porque fora você vê a coisa do ator que canta, o ator que dança, né? Ator, atriz que cantam, dançam, que escrevem, que compõem. É diferente, né? Aqui a gente parece que ainda está muito fragmentado. Muito, né? Eu tenho recebido, assim, algumas produções, atores e atrizes formados em faculdades muito conhecidas e tem uma deficiência muito grande, tanto de corpo na dança quanto de música, projeção de voz, tudo isso, porque são 4 anos. O Teatro Artístico de Moscou são 8 anos, 2 anos é de música. Todos os atores e atrizes leem música e tocam instrumento. O Bolshoi, por exemplo, balé Bolshoi, você tem que aprender piano para tocar lá, para dançar lá. Não é só chegar e sair dançando. Eles ensinam música, tem um período que eles ensinam música para os bailarinos iniciantes lá. Então no Brasil é muito deficiente. Até para trabalhar o ritmo, né? Tudo, para sentir, entender, né? Então você pega esse pessoal que está fazendo aqui, tem algumas pessoas com alguma experiência e outras com menos experiência. Então a gente está conseguindo um resultado muito bom a partir E sem daí. contar também a mistura das idades, né? Porque esse elenco do Mambembe, ele tem essa característica muito interessante que você tem pessoas de várias faixas etárias fazendo os personagens ali. Tem uma atriz e um ator, eles têm na faixa de 15, 16 anos, tem pessoa de 75 fazendo. Um dos personagens principais, ele tem na faixa de 70 anos. E como é que é essa? A relação entre eles, eu não sei muito bem como é que foi esse período que o Ayrton trabalhou a direção, eu não estava presente. Mas eu cheguei e encontrei um clima muito bom, muito interessante, entendeu? Eles com muita disposição de trabalhar, que precisa, né? Que eu só tenho 15 dias para arrematar a direção e ensinar fazer a direção musical também. Mas a disposição muito grande. E um personagem, por exemplo, que na ideia do Arthur Azevedo tem 35 anos, que seria o Frazão, por exemplo, vai ser feito por um ator de 70. Olha! Entendeu? E a história são de mambembes. Mambembes geralmente são atores iniciantes, né? Atores que estão começando na faixa de 20 a 30 anos no máximo, porque quem não se posicionou profissionalmente até os 30 anos, principalmente naquela época, já desistiu, foi ser datilógrafo em algum jornal ou fazer outra coisa, né? Então é um grupo de mambembe que procura uma produção. O espetáculo é engraçadíssimo, é muito interessante, porque esse grupo de mambembe encontra lá no interior, numa cidade chamada Tocos, uma cidade vizinha a outra cidade que chama-se Pito Aceso. Olha! Então o Arthur Azevedo ele usa essas duas palavras de uma maneira genial o tempo inteiro na peça. É muito interessante. Então esses mambembes encontram lá um coronel que tem um texto horroroso, que dura 2 dias para encenar, mas ele está afim da Laudelina, que é a jovem atriz que entrou no grupo de mambembes. Então ele, na verdade, não está interessado em ajudar o grupo, ele está interessado na Laudelina. Então ele oferece 1000 coisas. Uma das músicas que a gente canta no espetáculo se refere a essa vaidade dele, né? O Coronel Pantaleão, que vem à festa do Divino. Então é um espetáculo bastante interessante, as pessoas vão curtir muito e é muito atual também. Tem várias denúncias no espetáculo que ainda cabem hoje em dia. Mesmo, né? Tendo sido escrito há tantos anos, né? Escrito há 107 anos. Olha só. E as músicas são muito animadas, né? São como essas que eu toquei aqui. Os ritmos dessa época eram muito dançantes, muito interessantes. O machixe e o lundu, por exemplo, eram ritmos e danças da rua, que vinham dos escravos. Não era admitido nos salões. Então, quando o machixe e o lundu entraram nos salões, mudou a vida do Rio de Janeiro, da Bahia. Mudou completamente a vida de Salvador, do Rio de Janeiro. E a própria elite começou a dançar esses ritmos que eram ritmos da plebe, né? Da canalha, que eles chamavam. Né? É muito interessante. Bacana. Então, Ronaldo, para a gente fechar esse nosso bloco, eu queria te pedir para você dar mais uma palhinha desse espetáculo, dessas composições maravilhosas que você fez. E também quero me despedir, né, de quem está aí nos assistindo. Quero também te convidar a assistir o Festival Poeterê, que vai ser no dia 25 de novembro, de 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. E nós estamos aqui, o Ronaldo também te convidando. E também veja, além de nós, quem vai te convidar para o Festival Poeterê, que vai acontecer no próximo sábado, de 10 horas da manhã até 10 horas da noite.
Até semana que vem. Caros amigos, 25 de novembro, na ProArte de Teresópolis, acontece o Festival Poeterê, com uma atração muito especial, o lançamento do CD do grupo Harmonitango. José Stanek na gaita, Sheila Zaguri no piano e eu, Ricardo Santoro, no violoncelo. 25 de novembro, Poeterê, ProArte, Teresópolis. Vamos! Seja noite, seja dia, quem já viu fortuna assim? Nunca falta freguesia neste belo botequim. Seja noite, seja dia, quem já viu fortuna assim? Nunca falta freguesia neste belo botequim. Seja noite, seja dia, quem já viu fortuna assim? Nunca falta freguesia neste belo botequim. Seja noite, seja dia, quem já viu fortuna assim? Nunca falta freguesia neste belo botequim. Seja